Olá, turma! Tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. A aula de hoje tem como objetivo principal trabalharmos os tempos do pretérito do indicativo em espanhol. Vamos iniciar a aula de hoje falando sobre o pretérito indefinido. Lembrando que é um tempo do passado que nós utilizamos para expressar uma ação do passado e que terminou no tempo. Também pode ser utilizado, esse tempo, quando se fala de um momento ou uma data determinada. Em termos mais práticos, ele é muito utilizado em biografias. Então, todas as biografias que nós vemos, que nós lemos, normalmente, estão aí com os verbos no pretérito indefinido. No caso dessas mesmas biografias, nós utilizamos mais a primeira pessoa, quando algo está sendo relatado da própria pessoa, ou o que é comum na terceira, do singular. Do plural, terceira do plural e as outras pessoas do pronome podem aparecer na biografia? Claro, podem, nada impede, mas não é comum. Então aí vocês têm os verbos regulares, assim como os verbos do presente e do indicativo, nós também temos regular e irregular. Verbo trabalhar, vender e viver. Aí eu tenho as conjugações da terminação, A R, terminação em R e R. Se vocês observarem, nos verbos regulares, nós temos a mesma desinência para o infinitivo R e R. Trabajé, trabajaste, trabajó, trabajamos, trabajasteis, trabajaron, Vendi, vendiste, vendió, vendimos, vendisteis, vendieron. Vivi, viviste, vivió, vivimos, vivisteis e vivieron. Tá? Então, é simples. Já passando aí para a irregularidade dos verbos, nós temos os mais utilizados, O a ser, o ser e o ir, que tem a mesma conjugação. Tener, ter, venir, que é ouvir, e o decir, que é dizer. Hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron. Fui, fuiste, fue, fuimos, fuistes, fueron. Tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvistes, tuvieron. Vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis y vinieron. Dije, dijistes, dijo, dijimos, dijistes e dijeron. É uma observação que em pretérito indefinido, os verbos ser e ir se conjugam da mesma forma. E se vocês observaram, a escrita utiliza a letra F, Então, eu não utilizo nem o S do ser e muito menos coloco só a desinência, que é o comum, de acontecer com o verbo ir. Então, ele tem uma estrutura própria. Quase todos, têm uma estrutura própria. O tener, ele só usa aí o T, da estrutura do radical. O restante é próprio, Já o venir, nós só trocamos aí o E por I e colocamos a desinência. O decir, nós acrescentamos o J na estrutura. Então, cada um tem sua irregularidade. Os verbos irregulares, no pretérito indefinido, eles devem ser relacionados, vamos dizer assim, com a sua estrutura própria. Então, aprendam eles, como eles são realmente, tá? Então, não tem nenhuma regra, igual nós vimos no presente, do indicativo, para cada uma das conjugações aqui acima. Aí temos mais, alguns, todos esses, pessoal, são importantes, muito importantes. A ser, querer, tener, estar, poder, poner, traer e decir. Traer é trazer, Poner é pôr, tener é ter, a ser é fazer e o restante seria igual, os utilizados no português. Então, hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron. Quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron. Tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvistes y tuvieron. Estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis y estuvieron. Pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis y pudieron.
Puse, pusiste, puso, pusimos, pusistes y pusieron. Traje, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis, trajeron. Dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis e dijeron, certo? Algumas orientações sobre os verbos irregulares no pretérito indefinido. Em pretérito indefinido de indicativo, los verbos irregulares, venir, hacer, querer, tener, poder, poner, traer y decir, adoptan una raíz irregular y mantienen las terminaciones regulares, excepto en la primera y tercera personas del singular, en las que presentam a seguinte característica. Então, no caso aí, né, da primeira e da terceira pessoa, desses mesmos verbos que estão sendo relacionados aí acima. Fica vine, isse, quise, tuve, pude, puse, traque e dije. E na terceira pessoa, vino, hizo, quiso, tuvo, pudo, puso, trajo y dijo. Las conjugaciones en el pronombre yo terminan en él y en el pronombre él terminan en o. Fíjate que los verbos traer y decir que adoptan una J en la conjugación pierden la I en la terminación de la tercera persona del plural. Trajeron y dijeron. Para indicar existencia o presencia, usamos la forma impersonal del verbo haber, que en pretérito indefinido es hubo, tanto para falar em singular como em plural, certo? Então, eu já expliquei tudo isso. Aqui só está sendo, né, contextualizado o que eu expliquei para vocês de uma forma mais prática que apareceu aí nas conjugações, certo? Pretérito perfeito de indicativo. Já o pretérito perfeito, pessoal, nós utilizamos, né, o uso principal dele no espanhol é para se referir a fatos passados, né, ou seja, fatos relacionados a sucessos, a ações que terminaram, tá? Mas que estão aí situadas em um tempo que nós consideramos atual. O que isso quer dizer? Uma ação do passado que se estende até o momento em que nós estamos falando. Então, ela se estende até o momento. Por exemplo, né? Hoy he ido a la casa de minha abuela. Então, olha, hoje eu fui na casa da minha avó. Mas algo que aconteceu, que eu já fui, né, na casa da minha avó, mas o meu dia terminou? Não, o meu dia ainda não terminou. Então, ainda me refiro, no momento presente, a algo que eu realizei aí no passado, tá? É comum o pretérito perfeito, né, utilizar termos, né, expressões de tempo, tá? Por exemplo, o hoy que está aí, ó, nesse exemplo aí, ó, por tener lugar em período de tempo, né? Vocês têm um exemplo aí, ó, hoy he salido de casa, né? Então, esse hoy é um termo, né? É uma expressão, né, de tempo. É comum, não só nesse tempo aqui do pretérito perfeito, como também no imperfeito, que é o que nós vamos ver na sequência. Então, tanto um quanto o outro ajuda, né? Sabermos aí esses termos, quais são, para poder identificar. Esse tempo do pretérito perfeito, ele é fácil. Por quê? Ele é formado, né, por um verbo auxiliar, que é o verbo haber, conjugado no presente do indicativo, mais o particípio do verbo principal. O verbo pelo qual a ação da minha frase é o núcleo, né? Então, esse verbo, eu deixo no particípio. E a pessoa do pronome que está realizando a ação vai ser identificada aí no verbo haber que está no presente. Então, se sou eu, o e aí identifica. Se é tu, é o as. Se é nos outros, hemos, mais o particípio. Lembrando que o particípio, né, dos verbos terminados em AR é ado, dos verbos terminados em ER e R é ido. Aqui eu vou mostrar para vocês, turma, alguns verbos irregulares, como que fica aí o particípio deles. Porque assim como no português, nós temos alguns verbos
tem a sua forma própria do particípio, né? Então, os mais utilizados são abrir, que fica aberto, decir, que fica dicho, escribir, que fica escrito, hacer, que fica hecho, morir, que fica muerto, poner, que fica puesto, romper, que fica roto, ver, visto y volver, vuelto. ¿Ah? Los verbos derivados de estos también tienen el participio irregular, ¿no? Devolver, devuelto, reescribir, reescrito, suponer, supuesto, ¿no? Excepción, maldecir, que temos maldecido e maldito, tá? Então, os particípios regulares já disse para vocês, que é ado e ido, né? E aqui vocês estão vendo os irregulares. Por que eu estou mostrando aqui os particípios para vocês? Porque nós estamos vendo o pretérito perfeito e ele utiliza o particípio na sua estrutura, na sua formação, certo, pessoal? Então, isso aqui é importante que vocês tenham aí muito bem, né, entendido, porque Deus me livre, abrido, não tem abrido nenhum aqui, pelo amor de Deus. Escrevido, pelo amor de Deus, né? Então, por favor, né, observe muito bem a escrita desses verbos irregulares. Então, se vocês conjugarem, né, turma, um verbo irregular no pretérito perfeito, fica assim: verbo auxiliar haver no presente do indicativo, mais o particípio aí do verbo principal. É visto, has visto, há visto, hemos visto, haveis visto e han visto. Né? Abrir, aberto e assim por diante, certo? Tudo bem? Agora o pretérito imperfeito de indicativo, pessoal. É um outro tempo aí do passado, né? É um outro tempo em que nós utilizamos para nos referirmos a algo que foi dito, né, anteriormente, mas que pode continuar acontecendo num período determinado de tempo, tá? Ele é muito utilizado para descrever ações do passado, expressando uma ideia de processo e não de uma atividade que foi narrada, uma atividade narrativa, como nós usamos lá no pretérito indefinido, quando eu disse para vocês que é mais utilizado para biografias, né? Então, atividades narradas, né? Fatos aí do passado que estão sendo descritas, certo? É importante também saber, né, que o pretérito imperfeito aí de indicativo em espanhol, né, ele expressa essas ações que ocorrem no passado, mas que não vão ocorrer mais no momento em que eu estou falando. Não vão acontecer mais no momento que eu estou falando. Então, por exemplo, quando vivíamos en el otro barrio, llevábamos el material reciclável a um puesto cercano. Então, aí eu estou me referindo, né, a um fato do passado, certo? É um fato do passado, mas que não está ocorrendo agora, no momento presente, né? Quando eu vivia, quer dizer que eu não moro mais nesse bairro. Provavelmente eu moro em outro bairro. E aí eu estou dizendo algo que eu fazia, que no caso levar aí, né, o material reciclado a um lugar que estava próximo aí do bairro. E a ação de reciclar materiais é algo que ainda pode acontecer no momento, né, em que é o momento presente. Mas não esse fato que eu fazia lá naquele bairro. É meio confuso, né? Mas outro exemplo pode esclarecer um pouquinho mais. Ó. Se eu disser assim, quando era jovem, tinha el pelo negro. Então, quando eu era jovem, o meu cabelo era preto. Então, agora não sou mais tão jovem, mas eu posso ter meu cabelo preto novamente? Eu posso, mas agora, no momento que eu estou falando, não, né? Eu precisaria estar com essa ação mais em movimento. Então, é isso que quer dizer o uso aí dos dois tempos. Eu disse para vocês no pretérito perfeito que ele, né, e o pretérito indefinido,
eles são utilizados com frequência juntos em um contexto, né? Por quê? Nós podemos usar o pretérito perfeito aí com um valor emocional. Um valor que tem aqueles marcadores de tempo que eu expliquei para vocês. Já o pretérito, né, indefinido, o imperfeito, ele já vem como uma complementação desse sentido. Então, nós podemos usar os marcadores, tanto um quanto em outro, porque é comum que eles apareçam numa mesma frase. Então, para separarmos a ideia, para separarmos o entendimento, eu posso estar utilizando esses marcadores de tempo, tá? Hoy, mañana, este año, esta tarde, esta mañana, né? El año passado e assim por diante. São todos, né, termos que indicam tempo, né? Marcadores temporales que nós vamos dizer no espanhol, certo, pessoal? E aqui vocês têm exemplo, né, do infinitivo AR, ER e IR, dos verbos regulares aí nesse tempo. Já passando para os irregulares, assim como lá no presente, nos outros tipos de passado, alguns verbos têm sua estrutura própria. É o caso do verbo ser, né? A conjugação dele é própria nesse tempo do passado. Então, o ser fica era, eras, era, éramos, eras, eram, né? O ver já segue a mesma estrutura, apenas acrescentamos aí, né, a vogal para poder identificar a irregularidade. E já no IR eu apenas coloquei um B aí, né, na escrita, mas por essas modificações todas eu digo que o verbo é irregular. Nós já vimos bastante, né, isso. Pretérito plusquamperfeito de indicativo. O pretérito plusquamperfeito, pessoal, é um tempo fácil, viu? É um tempo fácil, porque nós costumamos, né, utilizar essa conjugação do verbo para descrever e explicar circunstâncias e ações do passado, tá? Só que descrever e explicar essas circunstâncias aí do passado, né, estão relacionadas a fatos ou acontecimentos que também ocorreram lá no passado. Então, eu vou descrever coisas somente do passado. Eu não uso aqui o momento presente para nada, certo? Ó, quando eu falo assim, ó, quando cheguei, já haviam saído todos. Então, quando eu cheguei, ó, todo mundo já tinha saído, né? Em espanhol, isso se entende, né, como um fato que eu estou descrevendo aí que aconteceu, né? Estou explicando aí uma circunstância, mas que tem um outro fato do passado por detrás. Então, quando cheguei, já haviam saído todos, né? Um fato é que eu cheguei, o outro é que todo mundo saiu aí do contexto. Como é a formação deste verbo? Ele é formado pelo verbo haver, ou seja, o verbo auxiliar que nós estamos aí utilizando, que na verdade só tem esse em espanhol, né, verbo auxiliar. Ele vai estar conjugado no pretérito imperfeito, que foi o tempo que nós acabamos de ver também, mais o particípio do verbo principal. Outro tempo aqui do espanhol que utiliza o verbo auxiliar mais o particípio do verbo principal. El pretérito pluscuamperfecto tiene en español una sola forma, la compuesta. A diferencia del mais que perfeito del portugués, que tiene dos, la composta e la simples. Então, isso aqui é diferente do português, tá? É similar em relação ao mais que perfeito. O que é diferente aqui é que em português nós temos duas possibilidades, o composto e o simples, e em espanhol não, só temos essa forma que é a composta. O verbo auxiliar no pretérito imperfeito, mais o particípio do verbo principal. A irregularidade desse tempo vai estar no particípio, quando o verbo for irregular. Escrever, escrito. Então, havias escrito e assim por diante.
certo, pessoal? Aqui, pessoal, nós já vamos ver na sequência o futuro, né? E o condicional do espanhol, muito simples, tá? O futuro, né? E as suas possibilidades aí também do condicional, já seria para vocês a aula 22, tá? Então, nós vimos, né, a aula lá do modo do presente, dos passados e agora do futuro. Então, são 3 aulas, 17, 19 e 22, tá? É muito mais fácil ver assim, para não ficar cansativo. O subjuntivo nós vamos ver assim também. Vários tempos numa única aula, porque é mais fácil para entender, certo? É muito mais fácil para entender. Então, o futuro aqui, né, do imperfeito de indicativo, nós, como os outros, nós também temos verbos regulares e temos também os verbos irregulares, né? O futuro imperfeito, ele é utilizado para falar de ações do futuro, para fazer, vamos dizer assim, previsões, né? Seria a palavra, para prever situações, essa seria a palavra, né? Para expressar hipóteses ou até algo que é possível no momento presente, né? Então, eu estou expressando aí uma hipótese, mas às vezes pode estar acontecendo aí no momento presente. Falar também de fatos do passado como se fossem posterior ao momento de falar, ou seja, um futuro histórico, por exemplo, né? Um exemplo aqui desse uso, né, que é um pouquinho mais complexo para vocês entenderem, seria assim: Pablo Picasso morirá em França. Então, Pablo Picasso vai morrer aí na França, né? Então, eu estou falando de um fato do passado como se fosse posterior ao momento da fala, né? Desse futuro aí relacionado à história, certo? É um exemplo. Temos aí a mesma conjugação para os 3 infinitivos. Então, AR, ER e R se conjugam exatamente igual. Cuidado com os acentos. Esse tempo aí tem acento em todas as pessoas, menos, né, nos outros. A restante temos em todas. Quando estamos relativamente seguros respeito a um hecho, plan ou projeto futuro, é mais comum utilizar a perífrase. Então, o que está dizendo aí numa observação? Que nós temos uma perífrase de infinitivo que também é chamada de perífrase de futuro, que muitas vezes é usada no lugar do futuro imperfeito. Então, eu posso conjugar o verbo no futuro imperfeito, como eu posso utilizar a perífrase. Eu conjugo o verbo ir no presente do indicativo, coloco a preposição a e depois somente o infinitivo do verbo principal. E aí eu consigo transmitir esta minha ideia. Certo, turma? Já aí na sequência, vocês têm aqui alguns verbos irregulares. O poner, tener, salir e venir, eu acrescento o DR, em todos eles. Então, é algo que eles têm em comum a nível de irregularidade. Então, podré, tendré, saldré, vendré, pondrás, tendrás, saldrás, vendrás e assim por diante. Já os verbos poder, saber, querer, hacer e decir, eles são acrescentados aí neles, né, apenas um R na sua raiz ou no seu radical. Então, aqui eu digo, né, podré, sabré, querer, haré e diré. Assim como eu vou fazer vou repetir esta irregularidade aqui nos outros tempos também, certo? Futuro composto, né? É um tempo do verbo utilizado também no espanhol, né? Esse futuro composto também é chamado de futuro perfeito. Tem 2 formas de se referir ao mesmo tempo, tá? São nomes diferentes, mas a nível de estrutura e de uso é exatamente igual. Então, eu posso usar ele para falar de fatos futuros anteriores a outros fatos futuros,
ou posso utilizar também para fazer uma hipótese sobre um fato do passado. Então, aí vocês têm dois exemplos. El programa empieza a las 8. A essa hora já habré llegado a casa. Hacer hipóteses sobre hechos passados, né? Não transmitiram el partido ayer, que habrá passado, né? Então, eu faço uma hipótese aí, mas sobre esse fato que aconteceu no passado, certo? São simples, né? A nível de estrutura, de formação, é o verbo haber, conjugado no futuro simples, que foi o futuro que nós acabamos de ver, mais o particípio do verbo principal. O particípio, pessoal, é extremamente importante a nível de conjugação de verbo. Ele repete muitos tempos do espanhol, não só do indicativo como do subjuntivo também, utilizam o particípio na sua formação, tá? Aí depois, aqui já vamos entrar no presente do subjuntivo, que eu não vou dar hoje para vocês, isso aqui é matéria de uma outra aula que nós vamos seguir futuramente, tá? O que nós vamos ver é o condicional. Eu já vou passar para vocês, gente, porque ele é muito simples também, tá? O condicional simples, ele é utilizado para expressar ações do futuro e ações que são possíveis em relação a um fato ou uma situação anterior. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, nunca imaginou que aprovaria ele exame, né, o simulado, né? Nunca imaginou que aprovaria. Ou seja, ele nunca imaginou que ele seria aprovado aí no exame, né? Então, é a mesma coisa do que dizer que ele é utilizado para expressar desejo, dar conselhos, formular hipóteses, fatos do passado e assim por diante. Os verbos regulares, eles são, né, representaria, representarias, representaria, representaríamos, representarias e representaria. O ia, ias, ia, íamos, ias, iam é a terminação, é a formação, é a desinência do verbo neste tempo. É igual para todos os infinitivos, inclusive, tá? Inclusive para os verbos irregulares. Os verbos irregulares aqui, como nos outros tempos que nós vimos, eles vão ter aquelas estruturas específicas, acrescentar o G, acrescentar o R, trocar o E por IE e assim por diante. Vai se repetir aqui. O que não muda? O que está em negrito aqui, que é a formação do verbo, isso não muda, certo? Isso não muda. O condicional composto, ele já é formado pelo verbo auxiliar haver de novo, só que o verbo haver está conjugado no condicional simples, que nós acabamos de ver. E, de novo, turma, o particípio do verbo principal, certo? Aqui, né, como no condicional simples, nós também vamos utilizar para dar conselhos sobre fatos do passado, expressar desejos que estão se referindo também ao passado, expressar fatos ou ações do passado que estão aí sujeitos a uma determinada condição, né? Por exemplo, quando eu digo para vocês, se me hubiera tocado la loteria, me habría ido de viagem. Ou seja, nossa, se eu tivesse aí ganhado na loteria, né, eu teria viajado. Então, mas não ganhei, infelizmente, né? Estou aqui ainda, então para expressar isso, né, para que eu possa expressar isso, o condicional composto é muito utilizado para esta expressão. Aqui, assim como nos outros verbos que usam particípio, a irregularidade vai estar na forma própria dos verbos que são irregulares. Escrever, escrito, romper, rota, ser, hecho e assim por diante, tá? Pessoal, então aqui nós terminamos, né? Então, vimos todo o passado, vimos o futuro e vimos o condicional. Nós vamos encerrar na próxima aula, nós vamos seguir aí com os outros temas que também devem ser trabalhados aí nesses grupos, tanto 5 quanto 6. Um super beijo, fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser.